Bom dia, minhas amadas e queridas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus, aquela que excede todo o entendimento e acalma todas as tempestades da vida, seja a porção diária da sua casa e da sua família nesta manhã linda que se inicia. Meu maior objetivo ao estar com você logo no começo deste dia é trazer a palavra de Deus direto para o seu coração, para que juntas possamos alinhar os nossos pensamentos e as nossas atitudes com a vontade perfeita do nosso Pai Celestial. É sempre um privilégio enorme, uma alegria para a minha alma ter a sua companhia aqui no nosso devocional. Antes de entrarmos na mensagem poderosa que o Senhor colocou em meu coração para hoje, eu quero te fazer um pedido muito carinhoso e especial. Deixe um bom dia aqui nos comentários ou coloque o emoji de uma pombinha branca que representa a paz do Espírito Santo. É através desse pequeno gesto que eu consigo saber que você está aí do outro lado, acompanhando a mensagem, e que nós estamos conectadas em uma mesma fé e em um mesmo propósito espiritual. E claro, se você puder deixar o seu gostei neste vídeo, você me ajuda muito a espalhar essa semente de esperança para tantas outras mulheres que acordaram hoje se sentindo angustiadas e que precisam desesperadamente ouvir a voz de Deus. O tema que o Senhor nos convida a refletir nesta manhã é algo que tem o poder de transformar radicalmente a atmosfera do seu lar, do seu trabalho, da sua saúde e de toda a sua trajetória. O poder invisível, porém real, que existe nas nossas palavras e a urgência de usarmos a nossa boca exclusivamente para abençoar. Nós vivemos em uma sociedade ansiosa e estressada, onde as palavras são jogadas ao vento de forma muito irresponsável. Reclamamos do clima logo cedo, murmuramos sobre as dificuldades financeiras, proferimos palavras de derrota quando algo sai do nosso controle e, muitas vezes, no calor da emoção e do cansaço, dizemos coisas duras e cortantes para as pessoas que nós mais amamos. Mas a Bíblia Sagrada, o nosso manual de vida, nos traz um alerta seríssimo sobre o peso eterno daquilo que declaramos. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz com uma clareza assustadora e ao mesmo tempo libertadora: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Preste muita atenção nisso, minha irmã preciosa. Você tem o poder nas suas mãos, ou melhor, na sua boca, de gerar vida ou de gerar morte, através daquilo que você fala diariamente. Pense por um instante que o nosso Deus, o grande e soberano Criador do universo, trouxe tudo à existência através da sua palavra. Ele simplesmente disse: haja luz, e a luz se fez em meio às trevas. Como nós fomos criadas à imagem e semelhança desse Deus tão poderoso, as palavras que saem dos nossos lábios também carregam um poder criativo no mundo espiritual. Quando você acorda e declara, antes mesmo de sair da cama, que o seu dia será péssimo e que você não aguenta mais a sua rotina, você está plantando sementes de derrota no seu próprio caminho. Mas, quando você abre os seus lábios para abençoar a sua família, para declarar que o seu trabalho é um ambiente próspero, para profetizar cura sobre o seu corpo e paz sobre a sua mente, você está alinhando a sua realidade terrena com as promessas inabaláveis do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, nos ensina de forma prática qual deve ser a nossa postura como cristãs. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O nosso chamado não é para sermos fontes de murmuração, de fofoca ou de pessimismo,
mas sim fontes inesgotáveis de vida e de graça. A sua boca foi perfeitamente desenhada por Deus para ser um instrumento de bênção. Quando você usa os seus lábios para encorajar uma amiga que está triste, para perdoar quem te ofendeu ou para orar abençoando a vida dos seus filhos antes de eles saírem de casa para a escola ou para o trabalho, você está literalmente construindo pontes de amor e trazendo o céu para a terra. Nós também precisamos lembrar de abençoar a nós mesmas. Quantas vezes você se olha no espelho e usa palavras duras para criticar o seu corpo ou diminuir a sua capacidade? Cada palavra de afirmação que você diz a si mesma, reconhecendo a beleza imaculada e o valor inestimável que Deus colocou em você, anula as mentiras que o inimigo tenta sussurrar na sua mente para te paralisar. Nós precisamos pedir humildemente ao Espírito Santo que coloque um guarda na porta dos nossos lábios todos os dias, para que as nossas palavras sejam sempre como um bálsamo curador, como águas mansas que acalmam o coração aflito, e como boas sementes que, no tempo certo, vão gerar uma colheita farta de paz, alegria e milagres. Para que a gente consiga visualizar o impacto eterno e profundo daquilo que sai dos nossos lábios, deixe-me contar a história de uma mulher chamada Aide. Ela era uma mãe muito trabalhadora, extremamente dedicada à família, mas que vivia esgotada pelas infinitas pressões e correrias do dia a dia. Sem perceber, a exaustão acumulada fez com que a sua língua se tornasse afiada e pesada. Quando a sua filha, a pequena Ana Lúcia, cometia algum erro infantil, derrubava um copo ou não ia tão bem na escola, as palavras de Aide saíam duras como pedras. Você não faz nada direito. Você é muito desastrada. Você me dá muito trabalho e nunca vai aprender. Com o passar dos anos, a doce Ana Melina foi murchando. Aquela menina que nasceu cheia de brilho tornou-se uma adolescente calada, insegura, de ombros caídos e com um medo paralisante de tentar qualquer coisa nova. A voz que ecoava na sua mente era a voz de derrota plantada pela própria mãe. A imagem que Ana Lúcia tinha de si mesma era como um desenho sem definição, sem traços finos ou alta resolução, apenas um borrão embaçado de pura insegurança. Um dia, Aide passou pela porta do quarto e ouviu a filha chorando baixinho diante do espelho, repetindo para si mesma: "Eu sou inútil, eu estrago tudo, ninguém nunca vai gostar de mim." Naquele instante, foi como se uma espada afiada atravessasse o coração de Aide. Ela percebeu, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, que a sua filha estava apenas repetindo o roteiro de maldição que ela mesma, como mãe, havia escrito durante anos. Naquela mesma noite, Aide dobrou os joelhos no chão do seu quarto e chorou amargamente diante de Deus, pedindo perdão por ter usado a sua boca para destruir a autoestima da sua maior herança. A partir daquele amanhecer, ela tomou uma decisão radical. Ela decidiu que a sua boca seria uma fonte exclusiva de águas vivas. Toda manhã, antes de Ana Lúcia sair da cama, Aide entrava no quarto, passava a mão suavemente pelos cabelos da filha e declarava palavras intencionais de bênção. Você é amada. Você é preciosa para mim e para Deus. Os seus caminhos são guiados pelo Senhor. Tudo o que você fizer vai prosperar. E você tem um futuro lindo e brilhante. No começo, a Ana Lúcia achou estranho, chorou e até rejeitou aquelas palavras, porque a sua alma não estava acostumada com o som acolhedor da graça. Mas semana após semana, mês após mês, a constância do amor e o poder restaurador daquelas palavras começaram a quebrar, uma a uma, as pesadas correntes da insegurança. A menina foi desabrochando novamente, recuperando o brilho nos olhos,
a coragem e a certeza do seu valor imaculado. O ambiente daquela casa mudou completamente, passando de um campo minado para um verdadeiro refúgio de paz. Minha amada irmã, a história da Aide e da Ana Lúcia é um espelho para muitas de nós. Quantas vezes, impulsionadas pelo estresse, nós profetizamos o fracasso sobre o nosso casamento, a escassez sobre as nossas finanças, a rebeldia sobre os nossos filhos e a doença sobre o nosso próprio corpo. O inimigo das nossas almas não precisa de muito esforço para destruir um lar quando nós mesmas entregamos a ele a munição através das nossas palavras de murmuração, de fofoca e de derrota. Mas a boa notícia, a esperança viva do Evangelho, é que hoje é um novo dia, uma nova oportunidade que a misericórdia de Deus te entrega para mudar o seu vocabulário espiritual. O Senhor te convida com amor nesta manhã a fazer uma faxina na sua boca. Retire hoje mesmo os "eu não consigo", os "isso nunca vai dar certo", os "meu marido não tem jeito", e comece a profetizar a vida e a luz de Deus sobre a sua casa. Você crê nesse poder e deseja do fundo da sua alma que os seus lábios sejam um instrumento de milagres a partir de hoje? Vá agora aos comentários, com muita fé, e digite a seguinte frase: as minhas palavras geram vida. Declare isso para você mesma, como um selo do seu compromisso com Deus, e com o coração transbordando dessa esperança, com esse desejo ardente de sermos mulheres sábias que edificam os seus lares, eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde quer que você esteja agora. Desligue um pouquinho a panela no fogo, as notificações do celular, as obrigações que estão te esperando, e conecte o seu espírito exclusivamente com o Espírito Santo. Vamos elevar o nosso clamor e pedir que o Senhor toque os nossos lábios com a sua graça. Oremos juntas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, maravilhoso, tremendo e cheio de infinito amor, nós nos colocamos diante da Tua Majestade nesta manhã, com os corações inteiramente abertos e quebrantados. Pai, nós começamos essa oração te pedindo perdão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que fomos irresponsáveis e imprudentes com as palavras que saíram das nossas bocas. Perdoa-nos pelas vezes em que ferimos as pessoas que mais amamos na nossa casa, pelas vezes em que amaldiçoamos o nosso próprio dia logo ao acordar e em que fomos instrumentos de contenda e murmuração, ao invés de sermos canais vivos da Tua graça. Lava os nossos lábios com o Teu poder, lava os nossos lábios com o Teu poder purificador, com a brasa viva do Teu altar. Coloca, Espírito Santo, um guarda fiel na porta da nossa boca. Ajuda-nos a ter domínio próprio, a pensar antes de falar, a filtrar os nossos sentimentos pela luz da Tua palavra e a escolher sempre, sem exceção, o caminho do amor, da paciência e da edificação. Que a partir deste novo dia, a nossa voz seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos para profetizar milagres, para curar feridas emocionais, para levantar e encorajar os que estão exaustos e para abençoar abundantemente a nossa família, o nosso trabalho e a nossa saúde. Eu oro de forma muito especial e intencional, Senhor, pela vida desta minha irmã que está com os olhos fechados orando comigo agora e que talvez esteja carregando dores profundas e cicatrizes abertas por causa de palavras duras, injustas e cruéis que ela ouviu no passado. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a maldição que foi lançada sobre a vida dela através de palavras humanas. Anula, pelo poder do sangue de Cristo, todas as sentenças de derrota, de rejeição, de feiura e de incapacidade que gritaram na mente dela durante tantos anos, fazendo com que ela duvidasse do próprio valor.
que a tua voz doce, majestosa e inabalável ecoe muito mais alto no coração desta tua filha amada hoje, lembrando a ela que ela é preciosa, imaculada, escolhida e plenamente capacitada para viver os propósitos mais extraordinários nesta terra. Enche a casa dela da tua doce paz, transforma o ambiente do lar dela em um verdadeiro pedacinho do céu, um oásis de tranquilidade, e dá a ela a força e a sabedoria necessárias para ser a grande intercessora e a profetisa da sua própria família. Nós te entregamos este dia, Pai amado. Que cada passo que viermos a dar hoje seja divinamente guiado pelas tuas mãos e que do nosso íntimo transbordem apenas rios de água viva, de graça e de bênçãos. É o que nós te pedimos com muita fé. E desde já te agradecemos, no nome doce, poderoso e transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus, minha irmã muito querida e abençoada, como é precioso, maravilhoso e libertador entregarmos a direção da nossa vida e o controle da nossa língua nas mãos daquele que tudo pode. Sinta-se fortemente abraçada por essa paz inesgotável que só a presença genuína de Deus pode nos proporcionar. E esta mensagem não passe apenas pelos seus ouvidos, mas que ela fique cravada na tábua do seu coração e que hoje você seja um canal de bênçãos e de vida na história de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Eu quero te agradecer, do fundo da minha alma, por ter ficado comigo até o finalzinho deste vídeo. Saber que você separou um tempo valioso da sua manhã em meio a tantas obrigações para buscar a face de Deus junto comigo enche o meu coração de uma gratidão imensa e de alegria. Por favor, não feche este devocional sem antes deixar o seu pedido de oração aqui embaixo, nos comentários. Escreva o que está afligindo o seu peito, a causa na justiça que você precisa que o Senhor resolva, a restauração do seu casamento, ou simplesmente coloque o nome daquela pessoa da sua família que você deseja abençoar poderosamente hoje. Eu leio os comentários e vou apresentar a sua vida e a sua dor pessoalmente a Deus no meu tempo de clamor, pois nós somos um exército de mulheres unidas pelo amor e pela intercessão mútua. E se esta palavra trouxe luz, cura e refrigério para a sua alma, seja um instrumento de Deus agora mesmo. E compartilhe este vídeo com aquela amiga, prima, colega de trabalho ou vizinha que também está precisando desesperadamente ouvir que as palavras dela têm poder e que a vida dela precisa ser abençoada hoje. Vamos juntas espalhar a semente do bem, combater a ansiedade do mundo e construir lares muito mais felizes e cheios da doce presença do Espírito Santo. Que o seu dia seja maravilhoso, iluminado, cheio de conquistas e que você caminhe o tempo todo debaixo da maravilhosa graça e da proteção infalível do Todo-Poderoso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo devocional. Deus vos abençoe.